Fala, membros do FS Clube, torcedores do Vasco da Gama e amantes do futebol carioca e do Brasil. Vamos falar um pouco hoje em tópicos para você entender direitinho o que é harmonização, o que o técnico Ramon tem feito o Vasco voar. Mas antes de você saber, se inscreva no canal, porque a gente precisa crescer para levar um conteúdo de qualidade para vocês. Além disso, compartilhe aquele toque sai 1, 2 do FS Clube que o Brasil todo já conhece. E também, ativa o sininho para você receber todas as notificações do FS Clube. E seu like, curtir, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre os 5 tópicos que tem feito o Vasco voar com o Ramon. Primeiro, parabéns, torcedores do Vasco da Gama, porque o time de vocês está arrebentando nesse ano e no Campeonato Brasileiro. E com o técnico Ramon, tá mais ainda. E o técnico Ramon tá fazendo até o Ribanovic jogar muito, hein? Vamos falar os tópicos que estão fazendo o Vasco voar. O primeiro tópico, o técnico Ramon já foi cria do Vasco, foi jogador do Vasco, trabalhou nas categorias de base do Vasco, então ele conhece muito bem aquele estádio, conhece muito bem São Januário, conhece muito bem como acontece no dia a dia. E ele, antes dele ser o técnico profissional do Vasco, ele já andava totalmente pelas categorias de base, vendo o jogo do Sub-20, Sub-17. Então, qual é a maioria dos jogadores do time do Vasco do profissional hoje em dia? São das categorias de base, são prata da casa. Linca, se são da prata da casa, o Ramon sempre andou por esse meio ali nas categorias de base, então ele conhece muito bem o perfil de cada jogador do profissional do Vasco. Agora vamos para o segundo tópico. Em recente entrevista ao Bem Amigos na Sport TV, na conversa com os jornalistas que lá estavam, o Ramon se mostrou conhecedor de futebol, conhecedor de tática. Além disso, teve pessoas, profissionais lá de dentro, que eu andei conversando, que falaram que ele é a frase-chave para o Ramon. Ele é estudioso ao extremo. Então, para o segundo tópico, é porque o Ramon é muito estudioso. Por isso as coisas estão dando certo. Nesse terceiro tópico, tem a relação, a gestão de pessoas do Ramon com os seus atletas. Então ele tem um excelente relacionamento com eles. Esses atletas, como eram da base com ele, confiam nele na parte tática, na parte técnica. Então, juntando uma coisa a outra, isso dá o quê? Resultado igual a sucesso. Então, um dos grandes sucessos do time do Vasco da Gama é a relação dos atletas com o Ramon e a confiança entre eles. O quarto tópico é muito importante em todos os clubes do Brasil e do mundo, que é a relação entre o técnico, os preparadores físicos, a fisiologia, todo o time que reúne ali as condições para os atletas entrarem em campo. Então, eu fiquei sabendo, pelos esses profissionais, que a relação entre eles é excelente. O Ramon, quando recebe uma orientação da fisiologia que um atleta não está bem fisicamente, o Ramon respeita. Nas sessões de treinamento, o Ramon sabe, por esse grupo de fisiologistas também, que ele não pode ir além, e ele não vai além. Então, assim, é um linkaram, tá excelente o relacionamento deles. Então, uma das coisas, uma das situações, um dos tópicos de sucesso é a harmonia entre os departamentos dentro do Vasco da Gama, que são os departamentos de futebol, que são separados, que fazem uma união para que o time avance mais ainda. O quinto tópico é o relacionamento entre o Ramon e os atletas, em confiança mesmo. Por quê? O Vasco não vem bem. O Vasco, todo mundo dizia, o Vasco vai ficar no meio da tabela, vai brigar para não ser rebaixado. Mas só que lá dentro, o trabalho não é esse. O trabalho é para serem vencedores. Porque não adianta você criar um time, não vamos ser rebaixados, tem que criar um time vencedor. E o Ramon,
como um bom coach, está criando na cabeça dos atletas que eles precisam fazer o melhor deles. E eles estão sendo cobrados por isso, por resultados excelentes. E o Ramon também está sendo cobrado para dar o máximo. Então, resultado final, juntando os 5 tópicos, só pode ser um time vencedor, que é o do Vasco da Gama. E isso seria a harmonização, seria a organização do técnico Ramon com o seu clube, com o clube Vasco da Gama e seus atletas. Mais uma vez, Vasco da Gama, mais uma vez, Ramon e atletas do Vasco da Gama, sucesso para vocês. É o que deseja o FS Clube. Até um outro dia.